Oi, gente, tudo bem? Voltei. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre o módulo 2, tá? Então eu vou fazer um passeio com vocês sobre esse módulo. Vou compartilhar aqui a tela, a gente vai conversando sobre tópico por tópico. Eu acho importante fazer esse passeio, fazer, enfim, essa apresentação para vocês, porque o módulo 2 ele é um pouquinho diferente do primeiro. Ele é um módulo com uma carga maior de recurso externo, então com mais vídeo, com mais, enfim, links para vocês lerem, clicar, assistirem, lerem. Ele também é um módulo que vai trazer o primeiro questionário, tá? Então, além disso, também tem um fórum de discussão que tem em todos os módulos. Então, por isso que eu achei importante fazer essa passagem, esse caminho aí com vocês. Bom, vou compartilhar aqui, aí a gente volta a conversar. Então, o módulo 2, ele vai trazer como tema central as questões de sensação e percepção. E também tudo aquilo que se relaciona à sensação e à percepção. Então, vai falar sobre questões de sono, enfim, com a passagem, com o nosso passeio aqui pelo módulo, vocês vão conseguir entender mais ou menos aí qual que é desse módulo, tá? Então, aqui na introdução, o que está em jogo são as estruturas e os receptores sensoriais que vão converter os sinais do mundo, os sinais que a gente recebe, em sinais neurais, em sinais do nosso cérebro, em experiências de percepção, que são muito importantes para o estudo da psicologia, uma vez que o mundo ele se pauta a partir daquilo que a gente sente, a partir daquilo que a gente percebe. Então, são as sensações e as percepções que caminham aí junto com a nossa psique, né? Com aquilo que a gente percebe como real, como imaginário, como certo, como errado, como valoroso, como sem validade, enfim, tudo isso se relaciona às nossas sensações e percepção, tá bom? Então aqui, como eu falei para vocês no último vídeo, no vídeo do módulo 1, quer dizer, a gente tem os tópicos de introdução e apresentação em qualquer módulo, tá? Então eu vou abrir aqui com vocês para a gente poder ver junto o tópico de introdução. Primeiro, a introdução vai trazer aí uma pergunta, uma provocação pra gente, que é: quais você acredita que são as vantagens evolutivas de os humanos terem consciência? Então, a ideia é que vocês consigam responder essa pergunta durante o percurso do módulo. E aqui os objetivos, tá? Que é definir a sensação e a percepção, identificar e descrever as diferentes fases do sono, discutir o papel dos ritmos circadianos em nossas vidas, identificar as distintas teorias do sono e descrever as bases fisiológicas da adição. Adição é vício, tá? Então, para quem não sabe, a ideia é pensar quais são as bases do vício, certo? Aqui a gente tem o documento de apresentação do módulo, que, como eu falei para vocês, é um documento que vai passar através de todos os temas que a gente vai estudar ao longo do módulo. Então, é muito importante realizar a leitura, que aí vocês vão entender mais ou menos como cada tema vai se estruturar e como isso vai se dar no decorrer do módulo, no decorrer do estudo de vocês. Aqui a gente tem o primeiro fórum de discussão. Uma dica, eu acho importante falar isso para vocês: os fóruns de discussão que não apresentam rubrica, eles não são avaliativos, mas eles são bem importantes de serem realizados, porque eles vão servir de base depois para a resposta de questionário, para a realização de trabalho, então eles não devem ser menosprezados por isso, tá bom? Os fóruns avaliativos, deixa eu encontrar aqui para vocês, são esses, ó, que aparece: para conhecer mais detalhes, revise a rubrica para o fórum de discussão, tá bom? Então, bom, vamos lá. Fórum de discussão primeiro, que é o fórum não avaliativo sobre o uso de drogas. A pergunta é: publique sua opinião sobre o tema da legalização das substâncias psicoativas em seu país. Por exemplo, você legalizaria certas drogas psicoativas ou todos os tipos? Explique as possíveis consequências da sua decisão. Então, é importante que vocês expressem a opinião de vocês. É legal apresentar uma resposta padrão para esses fóruns, tá? Eu vou trazer ela para vocês mais detalhada no vídeo da semana que vem, mas vocês podem responder de forma clara e direta. Então, a minha opinião sobre o tema da legalização das substâncias psicoativas no meu país é expressar a opinião. Eu legalizaria certas drogas, ou eu não legalizaria certas drogas, ou eu legalizaria todos os tipos de drogas, pois tananã, tananã, e aí falar as consequências das decisões de vocês, tá bom? Depois, vocês precisam responder ao menos 2 companheiros
sobre a opinião deles nos fóruns. É um debate muito legal, muito interessante trazer esse debate antes da leitura e do estudo do tema, né, da sensação e percepção. E seria interessante também se vocês revisitassem o fórum depois, para ver se a opinião de vocês a respeito mudaram. Porque, de repente, vocês têm uma opinião agora, e depois de ler e aprender, vocês chegam à conclusão de que não, que o que vocês pensaram aí não é o correto, não é o que vocês acreditam, né? Então, vale a pena fazer esse balanço, se a leitura produz aí uma mudança de sensação e de percepção a respeito do uso de drogas, tá bom? Aqui, então, a gente vai ter a apresentação dos conceitos-chave no estudo da sensação e da percepção. É uma apresentação de slide, tá vendo? Então, vocês têm que realizar aí a leitura desses slides, tá? É importante irem anotando, fazendo um fechamento. Que nem eu sempre digo, vou continuar dizendo, é repetitivo mesmo, mas é para que vocês, enfim, entendam a necessidade de estudar. E estudar antes, não esqueçam, tá? Que vocês precisam realizar atividades do módulo antes do curso acontecer, antes do encontro presencial online, do encontro síncrono acontecer, tá? Porque o modo de execução desse curso, o estilo do curso é um estilo de aula invertida. Então, vocês estudam antes, para durante a aula tirar dúvidas e trazer questionamentos e tudo mais. Então, aqui a gente tem um outro link. A gente vai ter acesso aqui a um vídeo, tá? Então, ó, aqui tem um vídeo sobre como a gente vê, uma viagem através do olho humano. Depois, sobre a anatomia do olho, vocês podem ir clicando e verificando quais são as partes dessa anatomia do olho. E sobre como essa informação viaja aí pelo cérebro, ó, vários links que vocês podem clicar para saber mais. E, enfim, é bem legal, é bem interessante. Eu gostei muito desse vídeo quando eu vi. Aqui a gente tem uma prova de percepção para verificar como a nossa percepção nos engana. É bem interessante, é divertido fazer essa atividade. Então, aqui a gente vai assistir, fazer a atividade proposta e depois voltar para o vídeo para concluir a exibição. É bem legal, tá? Eu não vou continuar porque eu não quero que vocês percam a surpresa em relação a essa prova de percepção. Depois dos vídeos, a gente tem aqui as leituras, tá? Então, vale a pena clicar no link, verificar quais são os conceitos-chave que tá aqui, ó. Então, os conceitos-chave da leitura dessa semana são organização básica do sistema sensorial perceptivo, o papel que joga a sensação e a percepção na consciência humana, etapas do sono, incluindo o sono REM e o não REM, sonhar e possíveis explicações dessa atividade, psicofarmacologia básica, que inclui a base biológica da dependência às drogas. Aqui vocês têm acesso aos slides e acesso ao livro Ciência Psicológica. As leituras devem ser feitas com foco nos objetivos do módulo, né? Que nem a gente já falou e tal. Então, são 2 capítulos, mas vocês não precisam necessariamente ler os capítulos na íntegra. Vocês devem considerar tanto os conceitos essenciais quanto os objetivos do módulo na hora de realizar a leitura, certo? Bom, depois a gente tem aqui uma atividade sobre ilusões ópticas. É um TED, então vale a pena assistir esse TED, colocar a legenda de vídeo. Os TEDs que o curso apresenta costumam ser bem divertidos, é bem legal jogar aí com esses TEDs e verificar essas ilusões que ele traz. Todos são muito divertidos, muito informativos, tá? Então, essa seria uma das atividades, sempre fazendo anotações, considerando o que os pesquisadores trazem, tá? E aqui, outro vídeo sobre ilusão de ótica, que vai falar sobre como essas ilusões confundem o nosso cérebro. Então, a gente tem 2 vídeos sobre o mesmo tema, partindo de lugares diferentes, de visões diferentes a respeito dele. Depois, um link de vídeo sobre o dormir e o sonhar. Como vocês podem ver, esse módulo é um módulo que traz muitos vídeos. Então, vocês precisam se organizar para conseguir fazer as atividades de forma tranquila, porque vocês vão ter que assistir muita coisa, anotar muita coisa, aprender muita coisa aí para dar conta. Tá? Então, aqui sobre o dormir e o sonhar, a gente tem um vídeo. Depois, a gente tem
um textinho, né, uma palestra, um intern, e aqui um estudo sobre as fases do sono. Então, é um combo, é um link com texto e 2 vídeos, certo? Depois, aqui o fórum avaliativo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que esse fórum vai trazer. Então, utilizando as leituras do módulo como fonte primária, analise as funções de dormir e sonhar. Assegure-se de incluir exemplos específicos para respaldar seus pontos. Então, primeira questão, vocês têm que usar as leituras do módulo como fonte primária, ou seja, a fonte de pesquisa de vocês vai ser o livro Ciência Psicológica. E vocês vão, a partir dessas fontes, analisar as funções de dormir e sonhar. Depois, segundo ponto, vocês vão precisar trazer exemplos específicos para que os pontos de vocês sejam legitimados, tá? Então, são demandas que devem ser cumpridas. Depois de responder, vocês precisam responder outros 2 companheiros, 2 encadeamentos antes do momento da publicação, certo? Ainda no questionário, a gente tem um link de revisão no questionário, então vocês podem fazer essa revisão quantas vezes vocês quiserem, tá? É só clicar aqui em próximo e ir realizando as atividades. Então, são várias atividades, tá? 10 atividades aí no questionário para vocês revisarem, tá bom? Bom, aqui a gente tem também o questionário 1, que é avaliar o conhecimento aprendido do módulo 1 e 2. São 90 minutos para completar o teste. Então, no momento que vocês colocarem iniciar, vocês têm 90 minutos para terminar. Vocês não podem pausar e voltar depois, tá? Então, e para isso vocês têm que revisar tanto o questionário quanto os módulos 1 e 2. Tem uma observação, aqui nas leituras do módulo 2 tem materiais complementares que podem ajudar na revisão do questionário. Vale a pena olhar aí esses materiais. Bom, essas são as atividades que vocês vão realizar no decorrer do módulo, desse módulo aí, que é o módulo 2. Espero que eu tenha ajudado vocês. Na semana que vem a gente vai voltar com material mais específico sobre fichamento, sobre revisão, sobre como vocês podem se preparar para as atividades de forma mais direta, mais clara. Então, eu vou trazer para vocês textos, prints, análises, coisas que eu mesma escrevi para a gente poder estudar junto, tá? E aí, a partir disso, vocês vão se dando sequência aí no curso. E, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam uso desse material, que vocês considerem aí as dicas que eu trouxe, tá? Que podem te ajudar bastante no percurso, certo? Bom, é isso, a gente se vê de novo na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.